Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Cargas, e nós vamos discutir hoje o assunto tambor. O tambor, a função dele é armazenar o cabo de aço quando ele não está em uso. Então o cabo fica enrolado no tambor para que ele não fique solto, não amasse, não deforme e assim por diante. O tambor geralmente é comprado, e se ele é comprado, quem fabrica o tambor fabrica bastante tambor. Então faz de ferro fundido, que é um processo razoavelmente barato para grandes lotes e geometria razoavelmente complexa. Se eu não tiver tambor no mercado para comprar, eu tenho que fabricar na minha própria empresa, aí eu vou fazer de chapa de aço soldado, calando uma chapa de aço, soldo, coloco duas bolachas uma de cada lado e faço o meu próprio tambor. O tambor pode ter uma entrada só, que é o caso de talha simples, e ele pode ter duas entradas, que é o caso de talhas gêmeas. No caso de talhas gêmeas, nós temos uma polia compensadora. O serviço do tambor vindo do motor através de um redutor. Então o motor transmite a potência para o redutor, que transmite a potência para o tambor. Essa transmissão do redutor, essa conexão do redutor para o tambor pode ser por uma engrenagem interna ou por uma engrenagem externa, ponta do próprio tambor, com uma engrenagem externa. O dimensionamento do tambor, por norma, tem que ser considerado três casos, 3 pontos. Primeiro, eu tenho que ter no mínimo 2 voltas de cabo sempre enroladas no tambor, mesmo quando o meu boitão está na posição mais inferior, mais baixa dele. Isso é questão de segurança, porque se eu desenrolasse todo o cabo, ele ia ficar pendurado pela fixação e ia solicitar a solicitação. A fixação do cabo no tambor poderia ser um problema. Então eu mantenho no mínimo 2 voltas de cabo enrolado no tambor. A fixação da ponta do cabo tem que existir 2,5 vezes a força no cabo, que seria o coeficiente de segurança, também definido por norma. E o desvio lateral máximo do cabo em relação à direção das ranhuras do tambor não deve ultrapassar 4 metros, é o mesmo caso que as polias. Se o cabo inclinar mais do que 4 metros em relação à direção das ranhuras, ele pode sair pela lateral, né? Ele não pode. Bom, se calcula o diâmetro do tambor e o comprimento do tambor. O diâmetro do tambor, na verdade, o problema não é o tambor, é o cabo. O cabo não pode enrolar com um raio muito pequeno, senão ele pode dobrar e estragar o cabo. Então, o diâmetro do tambor é uma constante Kt vezes o diâmetro do cabo, onde se a constante Kt é função da classe. Quanto maior a classe, maior o Kt. Ou seja, para o mesmo cabo, classes maiores, o cabo tem que ter uma curva menor. Então, o tambor tem que ter um diâmetro maior, uma curva de raio maior, né? Encurvar menos. Então, uma curva de raio maior. Portanto, o diâmetro do tambor tem que ser maior. Calculado o diâmetro do tambor teórico, vamos escolher então um tambor comercial. Então temos catálogos de tambores, temos aí os diâmetros comerciais de tambores. Tambor 250 mm, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e assim por diante. Até 1000 milímetros não é possível se encontrar tambor no mercado. Acima disso realmente é muito difícil. O próprio catálogo do tambor me traz as dimensões das ranhuras do tambor. Então, passo das ranhuras, o raio da ranhura e a posição do centro da ranhura, que é excêntrica em relação à superfície do tambor. Tudo isso em função do diâmetro do cabo. E aí calcula-se o comprimento do tambor, que é a questão de geometria. Para um tambor de 2 entradas, é só eu olhar o esquema e eu vou somar. O comprimento total do tambor é 2 vezes AT. Na figura está A, estou chamando de AT, para organizar toda a minha notação. Mais E, que é aquela distância no meio sem ranhuras, mais 2L'. Na figura está L, eu chamo de L' para organizar a notação. O tambor não pode ser maior do que 2.000 milímetros, já vou discutir isso com vocês. Se for tambor de uma entrada, também é geometria. Então eu tenho 2 ATs, um de cada lado. Não tem mais o E, porque não tem o tambor enrolado, o cabo enrolado em todo o comprimento do tambor, fora esse AT, mais L', que é o comprimento útil do tambor. Isso também tem que ser menor que 2.000 milímetros. Por que o tambor tem que ser menor, no máximo igual a 2.000 milímetros? Se olhar uma ponte rolante, um carro trabalhando, esse é o movimento da ponte rolante.
ponte rolante se movimenta no comprimento da fábrica. Isso é o movimento do carro. O carro se movimenta no vão da ponte. Dá para se verificar que o comprimento da fábrica é muito maior que o vão da ponte, ou seja, a ponte se movimenta muito mais do que o carro. Portanto, é importante, é recomendável que eu sempre monte o tambor transversalmente à ponte, como está indicado aí, porque eu perco o comprimento do tambor no comprimento total de movimento da ponte, que é muito melhor do que eu perder o comprimento do tambor no movimento total do carro. Né? Eu perder 2 metros de tambor em 10 metros de vão é uma coisa, eu perder 2 metros de tambor em 50 metros de comprimento de ponte é muito menos preocupante. Então sempre o tambor deve ser montado transversalmente à ponte. E essa é a razão porque o comprimento do tambor não pode ser muito grande, maior do que 2.000 milímetros. Porque se o tambor for muito grande, a ponte perde movimento. E aí eu tenho menos acesso às áreas, às posições, à superfície da minha fábrica. Só que como engenharia tudo tem contra-exemplo, está aí um contra-exemplo. Aí está aí uma ponte, um carro, o tambor ele está transversalmente ao carro, né? Ele está longitudinalmente à ponte. Né? Então isso é um equívoco de projeto, mas temos aí, né? Para a gente ver que tudo é possível em engenharia, mesmo estando errado. Né? Bom, aquela distância sem ranhura nas pontas do tambor, ela é necessária para que o cabo não bata nas laterais do tambor, nas abas do tambor. Aquela aba do tambor existe para que se o cabo soltar, ele fique preso pelo menos no tambor, não saia do tambor e caia tudo. Então tem que ter uma aba lateral do tambor. Só que o cabo não pode bater nessa aba a hora que ele está enrolando e desenrolando o tambor, porque senão há um atrito lateral não previsto em projeto. Então eu tenho um espaço nas laterais do tambor, que a gente chama de AT, sem ranhuras. Então, AT. E ele mede esse valor aproximadamente de 50 a 100 milímetros. Lógico que depende das dimensões do equipamento inteiro. Mas para de grandeza 50 a 100 milímetros. Está aí cotado o AT. Um de cada lado, né? E, que é querer a posição central do tambor sem ranhuras, é aproximadamente igual, a gente pode admitir ele, aproximadamente igual ao diâmetro da polea compensadora, porque essa é a razão dele existir. Como a polea compensadora está logo abaixo do tambor, eu não posso ter cabo enrolado nesse meio do tambor, senão o cabo poderia bater na polea compensadora, e isso não é aceitável. Então, nessa vista fica mais fácil de se ver. Então, temos uma polea compensadora lá embaixo, e temos uma distância E no tambor sem ranhuras, porque o cabo nunca vai ser enrolado lá. Então, E a gente pode admitir aproximadamente igual ao diâmetro da polea compensadora. Bom, o cabo não pode ser enrolado em várias camadas, o cabo não pode ser enrolado um em cima do outro, tem que ser enrolado lateralmente, por isso que eu tenho ranhuras no tambor, para que o cabo seja alinhado em cada suas ranhuras e não fique um em cima do outro, várias camadas de cabo no mesmo, enroladas em cima do tambor. Por que não isso? Porque se eu enrolar um cabo em cima do outro, vai aparecer um contato pontual entre os cabos, vai haver uma concentração de tensão, uma tensão não prevista em projeto, então não pode. Bom, sendo assim, eu posso calcular o comprimento útil de tambor, ou seja, o comprimento que efetivamente o cabo é enrolado, que é o passo de cada ranhura, vezes o número de ranhuras. É geometria simples. Bom, mas como sempre, também temos aí alguns contra-exemplos. Temos aí o caso de guinchos, por exemplo, de jipes, de veículos fora de estrada. Já vai perceber que tem cabo enrolado em um monte de camada aí. Por que acontece isso? Porque a única solução seria aumentar muito o comprimento desse tambor, para ter cabos tudo um no lado do outro. Mas se ficar muito grande, esse tambor não cabe no carro, vai ficar muito largo. Outra solução seria aumentar o diâmetro do tambor, mas aí se aumentar o diâmetro do tambor, não há passagem de ar para o motor do carro, ou atrapalha a visualização do motorista, né? Então não pode. Então esse tambor tem que ser pequeno, pelas características de projeto desse veículo. Se o tambor é pequeno, não tem outra solução, tem que ficar o cabo enrolado em cima do outro. Isso não pode acontecer numa ponte rolante, porque tem espaço suficiente lá, mas no caso de carro, como não há espaço, acaba acontecendo. O que se faz no projeto? Se considera um fator de segurança a mais para considerar esse contato pontual entre os cabos em várias camadas, uma em cima da outra. Eu também tenho casos que não só de veículos, por exemplo, de guindastes, grandes guindastes com alta altura de elevação,
Como o cabo é muito comprido, eu também não consigo ter um tambor de comprimento suficiente para colocar cabo um do lado do outro. Então eu acabo enrolando cabos em várias camadas. Por exemplo, sistemas de navios de acesso a grandes profundidades. O cabo é muito comprido. Não dá para ter um tambor de 2 metros de diâmetro por 3 metros de comprimento dentro do navio, do barco. Não dá, não é possível. Então faz um tambor menor, por causa de layout do equipamento, e aí o cabo acaba sendo enrolado em cima do outro. Então existem exceções, mas dentro do possível não deve ocorrer. No caso de ponte longe, como eu disse, há espaço suficiente para o tambor permitir que os cabos sejam enrolados apenas numa camada, um do ladinho do outro apenas. Bom, o padrão ranhuras, nós já vimos lá atrás, ele é função do cabo, dado no próprio catálogo de tambor. Então, dado do cabo, eu tenho o passo das ranhuras. Número de voltas de ranhura, número de voltas do cabo que deve ser enrolado é o comprimento total de cabo dividido pelo perímetro do tambor. Se eu tiver mais do que uma entrada do tambor, então eu pego o comprimento total de cabo e divido pelo número de entradas. Por exemplo, 2 entradas, metade do cabo vai enrolado num lado, metade do cabo vai enrolado no outro. Se eu tiver uma entrada só, todo o cabo vai enrolado de um lado só. Então, é um comprimento total de cabo dividido pelo número de entradas, pode ser 1 ou 2, dividido pelo perímetro do tambor. O que é esse mais 2? É aquela indicação de projeto lá atrás que nós discutimos. Eu tenho que ter no mínimo 2 voltas de cabo sempre enrolados no tambor. Então, a primeira parte ali da minha equação é o número de voltas que o cabo é enrolado e desenrolado enquanto o moitão desce e sobe. Ou sobe e desce, for enrolado e desenrolado. Mais 2, que é o número de voltas que o cabo deve estar sempre enrolado no tambor. Muito bem. O comprimento total de cabo é a altura de elevação vezes o número de cabos. Se eu tiver um cabo só, uma altura de elevação de 10 metros, 10 metros de cabo para enrolar. Se eu tiver uma altura de elevação de 10 metros, 2 cabos, 20 metros de cabo para enrolar, e assim por diante. E o perímetro do tambor, PID, dentro do tambor. Muito bem. Demais elementos do tambor. O tambor ele tem mancais, que eles são, via de regra, mancais de escorregamento. A mesma razão que os mancais das polias são de escorregamento, devido ao impacto. Mas também posso ter mancais de rolamento. Realmente é muito difícil eu ver um tambor com mancal de rolamento. O padrão realmente é mancal de escorregamento devido aos impactos. Nós já discutimos isso. E no cálculo eu devo considerar uma força axial da ordem de 10% da força radial nos apoios. Porque as ranhuras elas têm uma inclinação, então aparece uma força axial, né? Muito bem, e o eixo do tambor, que sustenta o tambor, é resultado da flexão oscilante, portanto ele é dimensionado baseado em fadiga mecânica. Bom, muito obrigado por hoje, até a próxima oportunidade.